Agora nós vamos falar um pouquinho sobre divisão silábica e com isso a gente fecha esse primeiro módulo de introdução ao grego koiné, onde nós vimos desde o alfabeto, passando pelos ditongos, pelas vogais, por sinais de pontuação, de grafia. Agora a gente entra na aula de divisão silábica. O que vem a ser divisão silábica? Vamos primeiramente lembrar o que é uma sílaba. Uma sílaba é uma menor unidade do som de uma determinada palavra. Quando nós falamos qualquer palavra, nós acabamos, na nossa pronúncia, já separando as sílabas ao falar, ao pronunciar uma determinada palavra. No grego koiné, assim como na língua portuguesa, a divisão silábica ela também segue padrões para facilitar a pronúncia e a compreensão. A boa notícia para a gente é que as regras de divisão silábica do koiné são em muitos aspectos parecidas com as da língua portuguesa, e assim como de outras línguas latinas. A chave ela vai ser sempre pensar em como as letras se agrupam para formar os sons, ok? Então nós vamos ver algumas regras aqui, exatamente para que você possa desenvolver essa percepção e essa compreensão da divisão silábica. Em que vai te ajudar a saber dividir as sílabas, a fazer essas divisões? Primeiro vai te ajudar na pronúncia correta, vai te ajudar a entender os acentos, vai levar você a ter uma leitura mais fluente e vai te levar a ter um entendimento mais morfológico da forma, de como a palavra é construída. Então eu quero trabalhar algumas regras, alguns princípios gerais aqui da divisão silábica. Nós vamos perceber que no grego koiné, uma sílaba sempre contém uma vogal, ou um ditongo, que é a junção de duas vogais. A divisão silábica ela é guiada pela quantidade e pela posição das consoantes entre as vogais. A partir de agora, vou abrir alguns quadros aqui explicativos, onde nós vamos ver esses princípios sendo trabalhados. Vamos lá? Primeiro princípio. Toda sílaba tem uma vogal ou ditongo. Ou seja, vamos ver aqui a palavra logos. Na palavra logos, nós temos uma divisão em duas sílabas. Logos. Lo é a primeira sílaba e tem uma vogal O. E gos, segunda sílaba, tem uma vogal O. Então, toda sílaba ela terá uma vogal ou uma ditongo. No caso aqui de logos, nós temos cada uma das sílabas contém uma vogal. Isso é o que acontece também na língua portuguesa. Você pode ver que todas as vezes que nós não dividimos, nós não conseguimos dividir palavras que sejam formadas apenas por consoante. Nós dividimos palavras que contenham vogais, ok? Então, essa é a primeira regra. Lembrar que sempre na divisão silábica, você vai encontrar uma vogal presente, ok? Segundo ponto, segundo princípio. Uma consoante entre duas vogais vai com a segunda vogal. Então, nós vamos ver a palavra aqui grafê, né? Lembrando que logos, palavra logos, ali onde a gente viu, logos significa palavra, ok? Grafê aqui significa escrita. Então, na palavra grafê, nós temos uma consoante entre duas vogais. Você vê que você tem um gama, um rho, um alfa, um fi e um eta. O fi ele está entre o alfa, que é uma vogal, e o eta. Quando se dá a divisão entre o alfa e o eta, ele vai com a vogal seguinte, ó. Ele está no meio de duas vogais, então a regra é que ele sempre vá com a vogal seguinte. Então nós temos gra de um lado, fê de outro. Gra, fê. Se você parar para pensar, você consegue fazer essa divisão até intuitivamente, por ser muito próxima
da nossa língua portuguesa, ok? O terceiro princípio, a terceira regra, é que duas consoantes entre vogais se separam, a não ser que formem um grupo consonantal comum. Então vamos ver aqui, ó. Sem o grupo consonantal, primeiro exemplo, nós temos a palavra ângelos. Então, você vai ver que esses dois gamas, embora sejam duas consoantes juntas, eles vão se separar por quê? Porque ele não é um grupo consonantal. Ele, na verdade, esse G anterior, ele soa como um Ni, ele soa an. Então, nós dividimos los. Como não tem grupo consonantal aqui, o an ele é uma pronúncia à parte, ele é terminado com final em ni. Se terminar com final em ni ou mi, você separa a sílaba. A gente vai ver já mais à frente, já nos próximos pontos. Então é los. Já no segundo grupo aqui, nós temos a palavra crites. Crites, que significa ângelos, né? É mensageiro. Na sua Bíblia vai estar traduzido por anjo, mas o correto mesmo seria mensageiro, porque anjo, na verdade, é uma construção que vai, vamos dizer assim, é uma palavra cognata, né? Ela tem uma raiz comum. Então, você tem ângelos. Ângelos, no grego, vai se tornar no latim angelos, ângelos no sentido de anjo, e depois latinizou-se para a língua portuguesa como anjo. Na verdade, em latim, angelos, né? E aí a gente tem anjo. Mas angelos é a transliteração, primeiramente, de uma palavra hebraica, que é a palavra malach. Malach é o mensageiro, ok? Então, angelos, a melhor tradução é mensageiro. Depois a gente tem aqui a palavra crites. A palavra crites aqui é a palavra juiz, pode ser traduzido como juiz. Você pode ver que aqui tem um grupo consonantal. Você tem um kappa, um rho, um iota, e aí nós temos um tau, um eta e um sigma. E exatamente aqui, ó, cri, vai ser dividido em duas sílabas, né? Crites. Esse cri aqui, esse kappa com rho, como se fosse um KR ou um CR, é um grupo consonantal. Você não consegue separá-lo. Não tem como, você não consegue pronunciar isso separado. Isso é sempre pronunciado junto. Crites. Como na língua portuguesa, cravo. Então você não separa o C do R, você fala cravo. Ou crise. Você vai lá, crise, trabalho, trabalho. O TR você não separa, fica trabalho, ok? O quarto princípio é que ditongos não se separam, a não ser no caso que ele tem um trema, que aí é um sinal diacrítico, porque aí ele vai indicar que não é mais um ditongo, é um hiato, aquela vogal vai ser separada. Mas, via de regra, ditongos não se separam. Quem são os ditongos? Você está vendo aí na tela. Ai, ei, oi, au, eu, i, também, né? O alfa com alfa e iota é ai, epsilon e iota é ei, ômicron e iota é oi, alfa e y é au, epsilon e y é eu, ômicron e y é lido como u, ó, e y e iota é lido como ui, ok? Então você tem ai, ei, oi, au, eu, ui. Então aqui, o exemplo, a gente tem aqui a palavra kairos, que significa tempo, né? Pode ser traduzido por tempo. Então, kairos, você tem aqui kairos. O alfa com o iota formam um ditongo. Na palavra kai, na sílaba kai.
Então, você tem cai, eles não se separam. Kairos, ok? Então, ditongos, via de regra, não se separam na divisão silábica. O quinto princípio agora é que consoantes aspiradas, como te, fi, ro, ri, né? Ri, te, né? Na palavra teta, o fi e o ri não impedem o agrupamento. Então aqui você vai ter a palavra que pode ser que pode ser pronunciada como arlis, arlis, ou alguns irão pronunciar como aclis, que é a palavra nevoeiro. Arlis ou aclis. Você vai ver novamente que mesmo tendo essa consoante aspirada, arlis, esse ri ou ki, ele não fica junto com o alfa, ele vai junto com o lambda, porque ele forma um grupo consonantal e, mesmo sendo aspirada, mesmo sendo pronunciado como aspirado, arlis ou aclis, não fica arlis ou aclis, fica arlis, porque ele é aspirado, ele não é uma pronúncia separada. Então, você tem aqui alis, lis, ou alis, lis, arlis, ok? Então, aqui, você mesmo sendo um teta, um feta ou um ri, um teta, um fi ou um ri, perdão, não impedem agrupamento, ou seja, elas vão juntos, se formar um grupo consonantal de consoantes juntas, vai junta com a próxima consoante, ok? Depois, o sexto princípio. Não se separa uma consoante final de sílaba quando ela é seguida por mi ou ni. Por exemplo, aqui a gente vai ter a palavra antropos, que é traduzido por homem. Então, aqui vai ficar antropos. E você vai ver que você vai perceber que aqui o ni com o teta e o ro, você tem aqui você tem basicamente 3 consoantes juntas: um ni, um teta e um ro. Porém, o ni ele vai ficar juntamente com a vogal. Ela vai formar uma sílaba à parte. É interessante que você consegue fazer isso mesmo sem explicar teoricamente. Você vai ouvir antropos. Você basicamente já está falando a divisão, ó. Antropos. Como se fosse a palavra androide. Androide. Ou andrógeno. Andrógeno. Então, o ni, ele aparece como uma consoante final na sílaba. E então ela não separa da sílaba da letra anterior. Ela vai formar uma sílaba à parte, ok? Como aqui, a parte, tropos, que é o que acontece com ângelos. Em ângelos, mesmo sendo 2 gamas, o primeiro gama soa como um ni. Então ele fica ok? Angelos, mesma coisa com antropos, ok? O sétimo caso aqui, que são prefixos e radicais costumam manter separação natural. O que é um prefixo? É um termo que antecede uma palavra, que complementa. Então, você pega a palavra assim, compaixão na língua portuguesa. Com, junto. Paixão vem de patos, de dor, ok? Paixão é uma palavra vinda do grego. Paixão vem de patos, que é dor, sentir. Então, compaixão é sentir
junto na dor, junto no sentimento. Então, ter compaixão de alguém é sentir o que o outro está sentindo. É ter empatia, ou seja, você sentir o mesmo sentimento, você se associar com a pessoa. Então, compaixão, o prefixo é com e paixão é o radical. É o que vai acontecer aqui nessa palavra, simpates. Simpates, ou simpates, na verdade, é simpates. Simpates é a palavra que aqui é traduzida por compaixão, por compaixão não, por compassividade, né? Acho que a melhor tradução seria compassividade, ou até mesmo meio que, não vou dizer solidariedade, mas eu acho que vou ficar com compassividade por enquanto. E aí você tem sim, que é a ideia de estar perto, de estar próximo. Isso é o que carrega a palavra sim aqui. E você tem pates pates, ele é um radical que vem da palavra, basicamente, a palavra pates, se eu não estou equivocado, ela vem de pasro. Pasro significa sofrer, experimentar, né? E o sim é conjunto unido, então com sofrimento ou a mesma ideia de compaixão, de sentir a dor do outro. Você pode traduzir por compassivo, por simpático, sendo que simpático é basicamente um cognato, né? Da palavra simpatez. E aí você vai sempre, eles sempre são separados naturalmente, ó. Sim, e aí pates, né? Então, sim, pates. Você tem no pates, você tem uma consoante com a vogal e depois outra consoante com outra vogal, né? Essa separação silábica normal. Sim, pates, ok? Então, o prefixo sim sempre fica separado. Se você pensar em reunião, que é unir novamente. Reunião. Ou compaixão, né? É sentir a dor juntamente com o outro. Compaixão. Ok? Então, prefixos e radicais se separam. E o oitavo ponto aqui, partículas ou preposições ficam juntas. Então, você tem a palavra energeia, que é a palavra energia. Energeia. Então, você tem a separação energeia. E aqui, ó, em e ergeia. A preposição em faz parte da composição da palavra. Em ergeia. Então, você poderia pensar aqui que essa partícula em, ela poderia ficar separada, né? En ergeia. Mas essa preposição ela está junta, ela está unida. Então, energeia, ok? Então, eu vou deixar esse outro quadro aqui final de exemplos práticos comuns. Não sei se você vai conseguir visualizar muito bem ele, mas está aqui, ó. Então, a gente tem a palavra logos, divisão silábica, e observação, simples, vogal entre consoantes. A palavra grafê, que é escrita, né? Consoante vai com a vogal seguinte. Aqui a gente tem um outro exemplo aqui na palavra matetes, que é discípulo, né? O aluno, matetes. Esse teta com esse eta, que é um grupo comum da construção da frase. Depois você tem a palavra euangelion, né? Euangelion. Você percebe essa separação do gama, ele se divide, tá? E o eu não, porque eu é de tongo, é junto. Os dois gelion se dividem porque um forma um som de ni, uma pronúncia nasal. Depois tem a palavra pater, pai, pater, vogal tônica, final aqui, ter. Depois você tem a palavra cardia,
E aí você tem um grupo consonantal aqui, uma vogal mais um grupo consonantal, car. E aí você vai perceber que aqui o Rho se separa do delta. Car, di, a. Então o grupo consonantal aqui acaba se dividindo. Você tem a palavra aqui, aletheia, que é a busca pela verdade, né? Então você tem aletheia. O té aqui, o ditongo mais uma vogal. Então, essa é a divisão. Depois você tem a palavra eclesia. E aqui você tem eclesia. E aí você vai falar, mas não tem um encontro consonantal aqui. Você tem dois capas. Só que esse e é prefixo. Ele é prefixo e não preposição. Como ele é prefixo, ele separa. E aí vem o capa e o lambda do cle aqui formam o grupo consonantal, não se separam. Eclesia. Depois você tem a palavra parabolé, que é parábola, né? Parabolé. Então, parabolé. Então, são separações comuns que você consegue fazer meio que naturalmente falando. E por último aqui a palavra é perinatos, ok? Perdão, pronunciei errado, é peripatos. Você tem a palavra peripatos, que é passeio ou caminhada. E ela se divide. Peripatos. Então, aqui a divisão ela fica bem clara, né? Basicamente você tem uma vogal em cada sílaba. Peripatos. Então esses são os exemplos práticos mais comuns, ok? Segue você lendo, e eu recomendo que você, já que nós estamos trabalhando a gramática do Mounce, a gramática grega do Novo Testamento do Robert Mounce, que você estude do capítulo 1 até o capítulo 4 para fazer as revisões de tudo isso que nós temos falado até aqui, ok? Então, com isso aqui eu encerro essa aula e a gente acaba encerrando o primeiro módulo, que é o módulo introdutório. Nesse módulo introdutório nós estudamos o alfabeto, aprendemos sobre o alfabeto, vimos sobre os ditongos, as vogais breves e as vogais longas, os sinais de aspiração, os sinais de pontuação, os sinais de acentuação, a função do trema e a divisão silábica. Que você possa dar continuidade aos seus estudos, que Deus abençoe esse seu tempo de trabalho, de estudo, rumo ao aprendizado do grego bíblico, ok? Deus abençoe e forte abraço.